Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal, nossa aula da semana. E a aula de hoje eu trago para vocês essa touca gorro, já bastante conhecida aí nas redes sociais, porém não tinha ainda o tutorial, um vídeo explicativo aqui no meu canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. É uma videoaula com explicações para iniciantes mesmo, está super fácil, com várias dicas para você fazer para adolescente, criança, até recém-nascido. Essa daqui é a medida adulta, mas a videoaula está bem explicadinha para você fazer em todas as medidas. Use e abuse das cores, use a lã de sua preferência, tá? O fio de sua preferência e a cor de sua preferência também. Ah, e nessa aula ainda segue com uma tabela de tamanhos de medidas, para você fazer aí na medida que você quiser, seguindo todas as minhas explicações. Bom, pessoal, e aqui na videoaula eu escolhi usar a lã molê da Círculo. Esse novelo contém 100 gramas, equivalente a 200 metros. Essa cor aqui que nós vamos seguir na videoaula é a cor 0794. Agulha sugerida de 4 a 5 milímetros, tá bom? Use o fio de sua preferência e a cor de sua preferência também. Para a confecção de um gorro, nós vamos precisar de um novelinho de 100 gramas. Caso você queira pôr o pompom, a quantidade que sobra não dá para você confeccionar um pompom bem cheinho. Então, dá para você fazer o gorro adulto, porém não consegue fazer o pompom, tá joia? Para fazer o pompom também, você vai precisar um pouquinho do segundo novelo de 100 gramas. Caso seja um gorro, uma touca infantil, com o novelo você consegue fazer até 2 peças. Vou usar aqui, então, a agulha de 5 milímetros. Vamos precisar também de tesoura para os arremates, agulha de tapeçaria para os arremates também, e a costura aqui do nosso gorro, e cola pano da Círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou iniciar aqui meu trabalho com um total de 51 correntinhas, tá? E já vou explicar para vocês como que você vai fazer a sua peça maior, mais comprida, mais larguinha, para criança, para adulto, tudo certinho, tá? É um modelo super fácil, já bastante conhecido aqui nas redes sociais, como eu citei para vocês no início. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. A partir de agora, eu começo a minha contagem. Não aperta muitos pontos para que a sua peça fique bem maleável. Então, a partir de agora, eu dou início, olha, 1, 2, 3, 4, vou trabalhar um total de 51 correntes. 48, 49, 50, 51 correntinhas trabalhadas. Gente, o que eu quero passar para vocês já de início, que essa medida aqui, olha, é o comprimento da nossa touca, tá? Do nosso gorro. Sempre vai seguir carreiras de vai e vem, ida e volta na nossa peça. Portanto, se você quer a sua peça maior no comprimento, é só você acrescentar mais correntinhas aqui. Não importa se é números pares ou se é números ímpar, ok? Eu fiz 51, é só você fazer mais correntinhas que a sua touca vai ficar mais comprida. Sabe aqueles gorros que a pessoa gosta de deixar caidinho assim a ponta lá em cima? Então, é só você fazer maior e é aqui que você vai acrescentar. Tá joia? A minha ficou na medida que eu passei para vocês no início do vídeo e conforme vocês estão vendo na fotinha aqui do lado, iniciando com 51 correntes. Aqui é o comprimento. Então, 51 correntinhas trabalhadas, nós vamos pular as 2 primeiras, não conta a laçadinha da agulha, tá? Conta as que já foram trabalhadas, independente da quantidade que você trabalhou. Você vai seguir com esse procedimento, pular as 2 primeiras, sem laçar o fio, e vim na terceira correntinha. Então, eu pulo 1, 2. Na terceira, eu pego só nessa alcinha de cima da minha corrente. Eu tenho 1, 2. Eu venho só nessa alcinha de cima, olha. Um ponto baixo. Laço e passo por dentro das 2. Na próxima correntinha, só na alcinha de cima também, busco o fio, um ponto baixo. É só isso agora. Ponto baixo sobre cada correntinha trabalhada, pegando só, olha, na alcinha de cima da corrente, até o final do nosso cordão de correntinhas, ok? Bom, pessoal, aqui estou quase finalizando, faltam 2 correntinhas a serem trabalhadas, sempre na alcinha de cima. Aqui já estou com um total de 49 pontos baixos e aqui minha última correntinha, olha, 50 pontos baixos nós ficamos, ok? E esta, olha, é a medida do meu gorro, da minha touca, no caso, no comprimento. Ok? Conforme eu expliquei para vocês
No início também, como que você faz para aumentar. Agora, toda vez que você for iniciar a próxima carreira, sempre será assim, olha. Eu vou subir 2 correntes iniciais, virar o meu trabalho, carreira de vai e vem, tá? Sempre. Então, essas 2 correntinhas estão sobre o meu primeiro ponto baixo. Eu venho sobre o segundo ponto baixo, só na alcinha de trás do ponto, todos os pontos baixos tem 2 alcinhas, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Sempre a gente vai pegar nessa alcinha de trás do ponto. Aí que dá aquele efeito, né, de sanfona, que fica aquele relevo. Um ponto baixo, já é o segundo ponto baixo, então. Próximo ponto baixo, só na alcinha de trás do ponto, meu terceiro ponto baixo. Sempre deixando os pontos bem folgadinho, como eu citei, para que a peça fique bem maleável, tá? Próximo ponto baixo, só na alcinha de trás, olha, um ponto baixo. E sigo até o final. Ponto baixo sobre cada ponto baixo, porém pegando sempre na alcinha de trás. E o ideal é sempre você contar para que todas as carreiras fiquem exatamente com 50 pontos, para que seu trabalho siga retinho do começo até o final. Então, é só seguir com ponto baixo até o final, sempre pegando na alcinha de trás. Bom, pessoal, aqui estou quase finalizando meus pontos, sempre ficando com um total de 50 pontos baixos, lembrando que é sempre bom você ir contando. Aqui eu tenho, olha, aquelas 2 correntinhas que fez a curvinha lá no início. Sempre no final, você vai fazer o ponto baixo não pegando só em uma alcinha, você pega nas 2 alcinhas, o último ponto baixo. Assim, vai deixar o seu trabalho bem retinho, aqui, olha, nas 2 laterais, do começo até o final, ok? O último ponto, você não pega somente em uma alcinha, você pega nas 2 alcinhas do ponto. Esta aqui já é a nossa segunda carreira. Uma dica bacana que eu quero trazer para vocês também, que tem muitas pessoas, muitas alunas, que têm dificuldade em fazer contagem de carreiras de ponto baixo. Para você não ter dificuldade, cada vez que você ver esse relevinho aqui na sua peça, que vai formando no decorrer de todo o nosso trabalho, cada vez que você ver esse relevo, significa que você tem 2 carreiras. Aqui a gente já tem 2 carreiras finalizadas. Então, assim, você conta, olha, cada vez que tiver um relevo, 2, 4, 6, de 2 em 2, tá? Assim você faz a sua contagem facilmente. Próxima carreira, sempre vamos subir as 2 correntes iniciais, altura do primeiro ponto baixo, virar o trabalho. E a mesma repetição aqui, tá, gente? Olha, as 2 correntes estão sobre o meu primeiro ponto baixo. Eu venho sobre o segundo ponto da carreira, somente na alcinha de trás do ponto, um ponto baixo, já é o segundo. Próximo ponto, só na alcinha de trás, um ponto baixo, já é o terceiro. No próximo, só na alcinha de trás, meu quarto ponto, aqui o quinto. E eu sigo por toda a carreira, olha, sempre fazendo a contagem. Aqui já é meu 8º ponto baixo, ok? É sempre bom você fazer a contagem certinha para que chegue lá no final. Às vezes, por causa de um pontinho baixo a mais ou a menos que você fez, a sua peça vai seguir torta aí nas próximas carreiras e não é bacana. Então, é legal você sempre ir contando carreira a carreira. E será somente esta nossa repetição. Eu vou finalizar mais essa daqui com vocês. Vou adiantar mais algumas também, para mim vir mostrando para vocês a contagem das carreiras, conforme eu expliquei agora há pouco, que tem gente que tem dificuldade em fazer contagem de carreiras de pontinho baixo, tá? Bom, finalizando aqui mais uma carreira, tem mais 2 pontos baixos, aqui pegando por trás da alcinha. Já estou com 49 pontos baixos e o de número 50, conforme eu expliquei para vocês, olha, você procura pegar bem aqui no pezinho, mas pegando 2 alcinhas do ponto, ó. 50 pontos baixos, assim vai seguindo bem retinho aqui. Somente aqui no finalzinho, você não pega só na alcinha de trás, tá? E aqui no início, sempre subindo 2 correntinhas. Essa é a nossa terceira carreira finalizada, então. Sempre o mesmo procedimento, tá, gente? Agora eu vou adiantar, olha, subir 2 correntes, altura do primeiro baixo. Vem já aqui, ó, no próximo ponto baixo, as 2 correntes, lembrando sempre está sobre o primeiro ponto. É sempre, olha, vem no segundo, só na alcinha de trás, ponto baixo. Eu vou adiantar algumas carreiras, para mim vir mostrando para vocês a contagem das carreiras, sempre do jeito que eu expliquei. Toda vez que ver o relevinho, significa 2 carreiras trabalhadas, assim você faz a contagem.
e mostrar para vocês também, né, que é nesta parte aqui, nessa quantidade de carreiras, que você vai definir a touca, se é infantil, se é adulta, a medida. É esta quantidade de carreiras, então, que vai definir a medida da circunferência da sua touca. Na parte da largura, então, se é para bebê, se é para criança, se é para adulto, tá? É nesta quantidade de carreiras que você define agora, e não lá no início, no cordão de correntinha. O cordão de correntinha é a parte do comprimento, conforme eu expliquei. E aqui, quanto mais carreiras você fizer, a circunferência da cabeça vai ficar maior. E quanto menos carreira você fizer, vai ficar menor. Serve para criança, para bebê. Mas eu venho mostrando daqui a pouquinho para vocês. Eu vou adiantar mais carreiras aqui e já volto, tá? Bom, pessoal, já adiantei a minha peça aqui por algumas carreiras e vim trazer mais algumas dicas para vocês. Aqui eu já tenho um total de 50 carreiras trabalhadas. E para quem tem dificuldade em fazer a contagem de ponto baixo, principalmente o ponto baixo assim, né, que a gente pega na cordinha de trás, ficando com essa nervurinha, ele fica assim, parecendo uma sanfoninha. Eu expliquei para vocês que é sempre contar essa carreirinha de relevo, significa 2 carreiras. Então, se você perceber aqui no início, essa foi a nossa primeira carreira, olha, sem relevo, tá? A partir daí, a primeira carreira com relevo, são 2 carreiras aqui trabalhadas, então eu já tenho 3. Você pode contar assim, ignora essa primeira carreira, depois você acrescenta ela, tá? Então, a gente vai deixar essa daqui, eu começo a contar a primeira de relevinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 44, 46, 48, e tenho uma aqui que eu estou trabalhando. Então, 48, 49 e 50, ok? Eu tenho 50 carreiras trabalhadas. Aqui, conforme você vai trabalhando, é que define a circunferência da sua touca. Aqui, essa parte que eu fiquei aqui, olha, deixa eu medir pra vocês. Aquele cordão de correntinhas iniciais, que a gente iniciou com 51 correntinhas, começamos a trabalhar a partir da terceira, eu tenho aqui um total de 31 centímetros. Essa medida aqui, lá do início das correntinhas, é o comprimento da nossa touca, conforme eu expliquei para vocês. Quer maior, é só acrescentar as correntinhas iniciais. Quer menor, menorzinha, é só diminuir as correntinhas iniciais. Assim, você faz touca infantil, touca para recém-nascido, enfim. Nesta medida que é o comprimento, ok? Aqui eu estou fazendo uma touca adulta, então a minha ficou com 31 centímetros, iniciando com 51 correntes. A medida da circunferência é quantas carreiras você vai trabalhar. Quanto mais carreiras, maior a circunferência. Menos carreira, menor a circunferência. Assim, você pode fazer para bebê, recém-nascido, com uma circunferência bem pequena, porque a gente vai dobrar todo esse trabalhado aqui, olha. Nós vamos costurar aqui, unir, e essa circunferência é a largura da sua touca. Portanto, se você trabalhar menos carreira, olha, até aqui, por exemplo, ela fica bem pequenininha, uma touquinha para recém-nascido, por exemplo. E aqui na altura, você trabalha menos correntinhas lá no início. Portanto, eu vou acrescentar mais carreirinhas aqui ainda, porque o meu trabalho está até aqui, ó, na medida que eu fui acrescentando as carreiras, com 30 centímetros. Olha, a circunferência tem 30 centímetros, porque eu vou dobrar ela, costurar desta forma aqui. E essa circunferência que eu tenho aqui, olha, da touca, vai ficar com 30 centímetros. Eu quero um pouquinho mais. Vou deixar uma tabela de medidas aí também para vocês salvarem, tirarem print, no caso, guardar essa tabela, que tem todas as medidas, desde recém-nascido, criança, adulto, adolescente, enfim, ok? Então, aí você pode guardar essa tabelinha aí. Por que que eu vou fazer a minha touca um pouco maior aqui nessa circunferência e fiz maior no comprimento? Porque no comprimento, eu ainda vou dobrar a minha touca aqui, ok? Então, a medida que está na tabela é a medida aproximadamente, tá, gente? Da circunferência da cabeça e o comprimento é bacana, mas você pode acrescentar no comprimento, como eu sugeri lá no início, deixar a touca com aqui, ó, mais caído. Essa parte aqui toda é o comprimento, é esse cordão de correntinha, lá no início. E olha, reparem que eu vou usar ela assim dobradinha, tá? Então, por isso que eu fiz bem maior aqui no comprimento, mas você pode fazer menor, diminuindo as correntinhas lá no início. Então, a minha touca, ela vai ser para adulto,
e eu vou fazer essa dobrinha aqui ainda. E lembrando vocês também que esse fio aqui, gente, ele tem uma boa elasticidade, tá? Então, aí, olha, você já pode se guiar nessa circunferência, a quantidade de carreiras que você vai estar trabalhando também. Lembrando que quando você fizer esse fechamento aqui, a circunferência que você vai ter aqui, olha, não é necessariamente a mesma medida que está na tabela, porque o fio estica também. Então, fica bem bacana, tá? Às vezes, essa touca que eu estou fazendo aqui, que é para adulto, serve até para uma criança também, dependendo da idade aí, porque tem essa elasticidade aqui, ok? Então, serve em adulto, ela fica boa também em criança. Então, eu trouxe várias dicas aí para vocês salvar, a tabela também. Vou acrescentar mais carreirinhas aqui, estou com 50 carreiras, e vocês percebam que segue certinho aqui, olha. Fica bem retinho o nosso trabalhado, seguindo todas as dicas que eu já passei para vocês. Então, agora eu vou trabalhar mais algumas carreirinhas e volto com vocês, passando exatamente a quantidade de carreiras que eu fiz, a medida que ficou aqui, a circunferência da minha touca, para a gente fazer o fechamento, ok? Então, portanto, você pode fazer para recém-nascido, bebê, criança, adolescente, adulto, seguindo esse mesmo passo a passo e com todas as dicas, você faz na medida que você precisa, ok? Bom, pessoal, aqui eu já adiantei, então, a minha peça. Eu trabalhei um total de 57 carreiras. Deixa eu passar para vocês a medida que ficou aqui, a circunferência da minha peça, que foi a quantidade de carreiras que eu trabalhei, tá? A circunferência se dá nesta medida. Então, eu fiquei aqui na minha peça com uma circunferência de aproximadamente 39 centímetros, tá? Aqui deu certinho, olha, 39 centímetros no meu ponto, ok? A minha circunferência. Caso você queira, então, a sua peça maior aí, essa circunferência, conforme eu já expliquei pra vocês, que a gente vai fazer o fechamento agora, eu fiquei com essa circunferência. É só você dar continuidade a mais carreiras antes de vir fazer o fechamento, tá joia? O fechamento, olha, eu trabalhei um total de 57 carreiras, então. Uma outra dica bem importante também é que o número de carreiras seja ímpar, para que na hora que a gente vir fazer a costura aqui agora, não fica aquela marcação aqui da costura, dá seguimento nessas ondinhas normalmente, tá? Trabalhando carreiras ímpar, fica imperceptível a nossa costura. Então, tem que ser carreiras ímpar pra ficar bacana, tá joia? Então, eu fiz 57 carreiras. Agora, eu vou fazer aqui a costura com a própria agulha de crochê, mas você pode estar cortando aqui agora o fio. Finalizou a última carreira, corte o fio, deixa uma sobrinha, coloca na agulha de tapeceiro, tá? Aquela agulha de tapeçaria. E vem alinhavando com a própria agulha de tapeçaria. Eu vou fazer esse procedimento com a própria agulha de crochê, porque quem não tiver em casa a agulha de tapeçaria não vai ter dificuldade. Então, eu vou deixar a peça posicionada assim. Aqui eu fiz meu último pontinho baixo da carreira. Vou usar a agulha do outro lado agora. Essa agulha aqui, conforme eu disse pra vocês, de um lado ela é 5 milímetros e do outro lado é 3,5 milímetros. Eu vou usar esse lado mais fininho, tá? Pra não repuxar o meu fio. E eu fazer esse trabalhado aqui, bem bacana. Meu último ponto baixo, vou fazer a união aqui, ponta a ponta, eu tenho 50 pontos baixos aqui, então, e aqui. Em cada um deles, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu estou aqui nesse último pontinho, eu venho bem na pontinha onde eu tenho essas duas correntinhas. Lembra lá no início que a gente fez um cordão de 51 correntes e voltamos na terceira correntinha, ficando com 50 pontos? Então, eu tenho 50 correntinhas visível aqui. Porque conforme a gente veio trabalhando o ponto baixo, pegando na alcinha de trás, a gente deixou a alcinha de baixo livre. Então, é essa alcinha, olha, que está livre aqui pra mim, tá? Então, eu venho nessas duas correntinhas aqui da pontinha, entro aqui bem no pezinho dela, deixo o fio pra cima, tá? Pra mim poder executar aqui meu ponto baixíssimo, olha. Deixa eu arrumar aqui, deixo o fio sempre assim para o lado de cima, vem no pezinho da segunda correntinha, busca o fio e passa aqui por dentro, tá? Esse foi o nosso primeiro pontinho baixíssimo. A partir do segundo, agora, eu venho já no segundo ponto baixo aqui, da parte de baixo, eu tenho duas alcinhas, eu pego sempre nessa aqui, ó, da frente agora, pra deixar de trás livre, quando a gente virar, vai ficar certinho o mesmo trabalhado que a gente veio trabalhando no decorrer do trabalho. Então, agora é um pouquinho diferente, ó. No segundo ponto baixo, eu tenho duas alcinhas. Ao invés de pegá-la nessa de trás, eu venho nessa aqui da frente,
ok? Porque a de trás vai ficar livre lá na frente, vocês vão entender já já. E venho aqui no meu próximo pontinho baixo, olha, e pego em uma alcinha. Simples assim. Busco o fio, passo por dentro de todo mundo junto, ponto baixíssimo, deixa bem justinho. Próximo ponto baixo, eu tenho duas alcinhas, a da frente e a de trás. Eu pego só na da frente e nenhuma alcinha lá do próximo ponto, ó, já é o terceiro ponto. Busco o fio e passo por dentro de todo mundo junto, ponto baixíssimo. Só isso, gente. Próximo ponto, eu tenho as duas alcinhas da frente e a de trás, eu pego só nessa aqui da frente. E no próximo pontinho lá, do outro lado da base, eu pego em uma alcinha, ó. Ponto baixíssimo. E venho trabalhando dessa forma, ponto a ponto. Uma alcinha lá do próximo. Se eu tenho 50 pontos nas duas laterais, tem que bater certinho lá no final, ok? Deixa eu trabalhar aqui juntinho com vocês, mais alguns pontinhos, olha, pra vocês verem lá do outro lado como que fica esse arremate. Sempre na alcinha da frente agora, e uma alcinha lá no próximo ponto, ponto baixíssimo. Próximo, e lá do outro lado. Baixíssimo, é bem rapidinho, tá? Ó, uma alcinha e uma alcinha. Só na alcinha da frente, próximo ponto, e uma alcinha lá do outro lado. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, olha, quando você abre, dá a continuidade aqui do relevinho, olha, tá vendo? Não fica aquela emenda bem visível aparecendo. Quando você colocar a sua touca, olha, dá continuidade certinha nesse relevo de todo o nosso trabalho. E aqui do outro lado também, olha, fica imperceptível a costura, tá vendo? Dá continuidade no relevo. Tá joia? Tem outros métodos aí também de fazer esse fechamento, então você vê o qual mais dá certo aí pra você. Então, eu vou seguir até o final sempre assim, pegando só nessa alcinha da frente e na alcinha do ponto baixo lá da outra base. Só na alcinha da frente e numa alcinha do ponto baixo da outra base, ponto baixíssimo, até o final. Bom, pessoal, que já estou quase chegando aqui no finalzinho, sempre o mesmo procedimento, olha. Em uma alcinha aqui do ponto, próximo ponto, só na alcinha da frente e uma alcinha lá. É bem rapidinho, bem fácil, porém, você tem a opção de costurar com agulha de tapeceiro também, tá? Caso você chegar aqui no finalzinho, não bate ponto com ponto, gente, não tem problema, às vezes você pulou um a mais ali atrás, não tem problema nenhum, tá? Um pontinho só de diferença. Ó, aqui no finalzinho eu pego no pezinho da segunda correntinha e no pezinho lá onde a gente deu aquela laçadinha inicial, tá vendo? Ó, dá uma alongadinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá certinho, tá? Nosso relevinho, ele dá aquela continuação aqui, não fica aquela marcação feia aqui no meio do nosso gorrinho, tá? Da nossa touca. Ó, do outro lado fica assim. Ok? Aqui no caso, eu já vou cortar, deixar uma pequena sobrinha. Vou mostrar pra vocês também a quantidade que sobrou ali. Entro aqui dentro dessa laçadinha, aqui, ó, é o fiozinho lá do início, tá? Que eu sempre deixo uma sobrinha. Passo por dentro da laçadinha e dou um nó. E a gente vai esconder esse excesso também, tudo com a agulha de tapeceiro. Aqui, olha, foi a quantidade que sobrou do meu novelinho de 100 gramas. Então, você consegue tecer uma touca com um novelo de 100 gramas, porém, você não consegue colocar o pompom aqui na ponta, tá? Então, dá certinho para um gorro adulto. E se você for fazer um gorro menor, olha, caso você queira fazer um gorro menor aí, né? Você faz menos correntinhas iniciais, então você consegue fazer até 2 gorros infantil com um novelo de 100 gramas. Bom, agora a gente vai fazer o fechamento aqui, olha, tá? Eu vou deixar essa parte de baixo pra mim fazer aqui a dobra, ó. A gente vai dobrar depois assim, e aqui a gente vai fazer todo o fechamento do nosso gorro, ok? Bom, pessoal, vou aproveitar que eu peguei aqui, olha, a minha agulha de tapeçaria, tá? E já vou fazer o arremate dessa sobrinha aqui. Tenho 2 sobrinhas a serem arrematadas. E eu já vou fazer esse arremate desse lado aqui mesmo, tá? Onde a gente acabou de fazer os pontinhos baixíssimos, porque esse lado aqui será o lado avesso da minha peça. Então, coloquei na agulha de tapeceiro e eu venho passando, olha, aqui pelos pontinhos, sem deixar a agulha transpassar lá para o outro lado.
lado da frente, olha. Passo por alguns pontinhos, corto rente, quem preferir pode dar um pinguinho da cola pano da Círculo também, que é bacana. Pro arremate ficar bem seguro, perfeitinho, tá? Por alguns pontinhos. Só na parte de trás do ponto, na trama do ponto aqui, não deixando a agulha passar lá para o lado da frente. Corto aqui rente. E se preferir, olha, vem com o pinguinho da cola pano da Círculo para ficar bem seguro. Aqui vai ser o lado avesso da minha peça. Bom, pessoal, já fiz aqui meu arremate, colinha secando. Já coloquei aqui, olha, um pedacinho de fio, tá? Na minha agulha de tapeceira, e vou deixar ele assim duplo, ok? Porque eu quero bem forte fazer o fechamento ali do meu gorro. Então, eu coloquei ele assim, olha, tá? Eu dobrei ele ao meio. Passei aqui na minha agulha, porque quando a gente vai puxar pra fazer o fechamento, se deixar um só, se você puxar muito, o fio arrebenta, tá? Então, desse mesmo lado aqui ainda, eu venho passando, olha, por esses pontinhos aqui, alinhavando, ó. Vem no próximo, volta, vem, sempre aqui, ó, no pezinho do ponto, ó. Com a própria agulha. Agora, com a agulha de tapeceiro, essa costura fica mais fácil. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Então, o meu fio tá duplo, vou deixar aqui, olha, um pequeno excesso, tá? E continuo dando a volta, passando aqui nos pontinhos, bem no pezinho do ponto. Depois, a gente vai puxar as duas pontinhas. Bom, aqui já estou chegando no finalzinho, aqui é onde a gente iniciou, ó. Cheguei, puxo, e agora eu posso tirar aqui da minha agulha, olha, eu vou cortar, deixar uma sobrinha também pra eu poder puxar agora, como se fosse, gente, querer dar um lacinho aqui, ó, você vai puxar todo esse fio agora, as duas partes, ó. Então, como eu deixei ele duplo, ele fica bem resistente, tá? E não arrebenta quando você fizer esse fechamento aqui. Uma dica que eu quero deixar pra vocês aqui também, gente, antes da gente amarrar aqui, é que você pode deixar, olha, é só afrouxar aqui um pouquinho, uma aberturinha pra fazer aquele gorro de rabo de cavalo, tá? Pra você usar aí com o cabelo amarradinho, e aí passa o cabelo aqui nessa abertura. Então, você pode fechar menos e deixar uma abertura, pode colocar o elástico aqui também, e fica um gorro rabo de cavalo, ok? No meu caso, eu vou colocar pompom, então eu vou deixar bem fechadinho. Então, eu puxo aqui as pontas novamente, ó. Vem puxando, até ficar bem fechadinho. Cuidado para não puxar com muita força, senão mesmo sendo fio duplo, você corre o risco de arrebentar. Ó, ficou bem fechadinho, tá? Vai vir o gorro não, perdão. O pompom aqui ainda. Aí, ó, é só dar um nozinho, certo? Pode dar 2, para não correr o risco de soltar. E aqui você pode cortar, deixar um excesso e dar já um pinguinho de cola, tá? Ou você deixa um excesso maior, ó. Passa com uma agulha mais fininha, esses fiozinhos por uns pontinhos aqui também, tá? E dá um pinguinho de cola, assim como a gente fez aqui. Quando você fizer isso, a gente vai virar ele do outro lado e vai vir fazendo a colocação do pompom. Bom, aqui eu já fiz os meus arremates, já pinguei cola, a cola tá secando aqui, tá? Ela fica assim branquinha, depois ela seca, fica transparente. Então, aí a gente vira, ó. Olha como que fica aqui. Aí, quem preferir, deixa a aberturinha maior pra usar rabo de cavalo, ou deixa assim. E no caso aqui, gente, olha, perfeito, já está pronto o nosso gorro, dobra aqui. Quem preferir pode fazer menorzinho também, conforme eu expliquei. Só que o meu, no caso, eu coloquei pompom aqui na ponta. Já tem videoaula de como fazer o pompom aqui, só que eu vou trazer explicação rapidinha para você não ter que sair dessa aula e para uma outra aula concluir o seu trabalho. Mas tem também aquela opção de você comprar o kit pompom lá no Armarinho São José, nosso parceiro. Vou deixar a fotinha para vocês. É um kit excelente
que não dá trabalho você fazer os seus pompons, aí eu tenho certeza que vocês vão amar. O pedido já foi feito, está para chegar, só que na aula de hoje eu ainda vou fazer daquele jeitinho, né, brasileiro que a gente dá em casa. Mas eu sugiro que você adquira esse kit pompom, lá no site Armarinho tem, que é muito bacana, tá? Então, eu fiz aqui com pompom e vou colocar pompom nesse outro aqui também, que eu acho que fica bem bacana. Bom, pessoal, eu vou trazer a explicação rapidinha de como que eu faço o meu pompom aqui pra vocês, porém já tem a videoaula disponível aqui no canal, como eu citei, para vocês não precisar entrar em outra videoaula, né, para concluir aí o trabalho. Então, eu cortei aqui um pedacinho de papelão, tem 6 centímetros aqui de largura, então você pode cortar à medida que você quiser aí o seu pompom. Deixei aqui, olha, uma fenda, né, cortei, para mim poder fazer a amarração. Posiciono aqui, deixo uma sobrinha e começo, olha, a circular aqui. Não aperta muito, senão amassa o seu papelão. Deixa bem folgadinho, porque a gente vai dar aqui várias voltas. E depois a gente vai prender todo mundo junto aqui, passando nesta fenda, tá? Então, você pode dar quantas voltas você quiser. Quanto mais volta você der aqui, mais fofinho, mais cheinho vai ficar o seu pompom. Bom, pessoal, dei aqui várias voltas já, percebe que meu papelão já tá até querendo envergar ali, então aqui tá ótimo, cortei. Vou pegar aqui um outro pedacinho de fio, pra mim poder fazer a amarração agora. Eu vou colocar ele duplo, olha, eu vou dobrar ele assim em 2 partes, pra que essa amarração fique bem firme, tá? Ó, coloquei ele duplo então, certo? E vou passar aqui agora, olha, eu deixei essa fenda exatamente para facilitar. Aqui eu venho desse lado, ó, com o auxílio de uma agulha, para facilitar, passo, deixo o fio aqui à espera, e ó, aqui do outro lado é só passar. O importante é pegar todo o fio que você veio passando, ó, envolver todos eles. Coloquei o fio duplo, então, pra ficar bem firminho, ajusto aqui centralizado. E vou prender bem firme, tá, gente? Aqui é a segurança do nosso pompom. Quanto mais firme você prender aqui agora, mais certinho vai ficar o seu pompom. E seguro também de não soltar os fiozinhos depois, tá? Então, por isso que é bom colocar o fio duplo também. Pra você puxar bastante aqui e não correr o risco de arrebentar esse seu fio aí. Agora, você tira aqui da base, ó. Se for necessário, dá aqui uma outra volta e mais nó pra ele ficar mais firminho, ok? Ó. Essa pontinha você sempre deixa aqui, que vai auxiliar a gente a prender lá no nosso gorro, tá? Aqui você vem cortando no meio, todo mundo certinho. Por isso que é bom uma tesoura boa. Dos 2 lados, vamos estar cortando. Aqui ficam algumas sobrinhas, ó, algumas pontinhas, você vem procurando elas aqui no meio e cortando. Aqui do outro lado também. Bom, cortou tudo? Agora, você sempre vai ajustando, tira todas as peças da frente, que vai fazer bastante sujeirinha aqui agora. Deixa sempre esse fiozinho aqui, ó, puxado pra cá, tá? E sempre prendendo assim, ajustando da mão, ó. Junta todo mundo, faz um chumacinho e vai aparando. Quanto mais você aparar, tá? Mais bonitinho, mais redondinho vai ficar o seu pompom. Ó. Vai ajustando. Põe o fiozinho pra baixo. Novamente puxa. Todo mundo pra cima. E vai aparando. Quanto mais você apara, mais redondinho, mais com formato bacana ele vai ficando. Olha só, gente, olha, você vai aparando e modelando ele da maneira que você quer, tá? Eu não gosto muito que fica assim, olha, eu gosto que fica bem cheinho. Você pode fazer chaveirinho também pra pôr em bolsa, enfim, pra decorar aí
outras peças, a não ser só o gorro, tá? Aqui no caso eu vou colocar ali no gorro, por isso que eu estou controlando esse fiozinho aqui, pra sempre ele vai me ajudar a colocar lá no gorro. É esse fiozinho que eu vou usar, tá? Bom, prontinho. Pra mim, assim, já tá bom. Essa parte aqui vai ficar posicionada aqui na parte de cima, olha. Pra mim já tá bacana pra estar colocando ali no meu gorro. Bom, agora pra mim estar prendendo ele ali no gorro, eu vou deixar os fiozinhos mais certinho aqui pra mim não me perder. Um só de cada lado é o suficiente, tá? Então, eu vou cortar um aqui, ó, rente ao meu pompom mesmo, tá? Pra ele já ficar fazendo parte ali do pompom. Aqui eu vou cortar no meio, porque eu tenho duas pontas. E deixo somente uma partinha também, e o outro eu corto rente aqui pra fazer parte do meu pompom. Deixei duas perninhas. E aqui, gente, olha, é muito simples. É só você posicionar aqui, com o auxílio de uma agulha, olha, você vem aqui do lado de dentro, que é o lado avesso, que tá pra dentro ali. Entra aqui num pontinho, ó, na parte de cima do gorro, passa o fiozinho lá para o lado do avesso, lado de dentro, para você fazer a amarração, tá? Ó, com o auxílio de uma agulha de crochê e traz ele. Ó, já tá aqui já. Certo? Ó, faço a mesma coisa no lado contrário, vem do outro lado e pego a outra parte. Então, pra quem quiser pôr o pompom, não tem segredo, tá? Puxo aqui a outra perninha também, lá para o lado avesso da minha peça. Cuidado pra não repuxar o fiozinho aqui, tá, gente? Por isso que eu tô com bastante delicadeza aqui. Ó, puxei outra perninha também. Agora, eu pego as duas pontas e prendo, ó. Amarro aqui. Deixo bem justinho. Dou aqui uns 2 nozinhos também. E o arremate é aquele mesmo procedimento que eu já expliquei pra vocês, tá? Esconde o fiozinho, dá um pinguinho de cola. E fica aqui do outro lado. Ó. Ok? Bem simplesinho. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula, que vocês façam muito essa peça. Se fizer, me marque lá nas redes sociais, que eu amo compartilhar os lindos trabalhos de vocês, tá joia? Muito obrigada pelo grande carinho, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!